de Lula, xadrez de Doria, congestiona o quadro de candidatura ao governo de São Paulo em 2022. Ao menos 12 nomes estão envolvidos nas conversas, incluindo Haddad, Boulos e aliado de Bolsonaro. O ano é meio das eleições presidenciáveis em potencial despontam nacionalmente e conforme o cerco se fecha, empurram nomes para disputa pelo governo de São Paulo, como ocorreu com Fernando Haddad, do PT, e Guilherme Boulos, PSOL, que figura ao lado de ao menos 10 postulantes. O próprio governador João Doria, do PSDB, pode concorrer às eleições não ao Planalto, seu objetivo inicial, que contribuiu para o congestionamento de candidatos para o Palácio dos Bandeirantes. A fala do Tucano, contudo, é vista entre aliados, mais como um aceno para a composição partidária do que uma intenção de renovar o mandato. A prioridade de Doria continua-se candidato à presidência emplacar o atual vice Rodrigo Garcia do DEM em sua carreira, de preferência afiliado ao PSDB. Foi na esquadra que o xadrez paulista teve as principais mudanças motivadas pela reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula, do PT, em março. A decisão do CTS, Supremo Tribunal Federal, empurrou Haddad, então tido como o candidato de legenda, para fora do rol da presidenciáveis. De toda forma, Haddad tem trabalhando nas duas frentes. Mantém o discurso nacional de oposição ao presidente Jair Bolsonaro sem partido, enquanto amplia a agenda política no Estado. É um desejo do PT que ele seja candidato ao governador em São Paulo. Paulo acha que temos que construir uma frente democrática, produzir aliança nacional, afirma Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT. Por enquanto, Haddad não tem dito se topa ou não a candidatura, mas o partido se animou com seu desempenho de pesquisas e precipitado lançar nome, diz o ex-prefeito à Folha. As agendas do petista em São Paulo estavam marcadas desde antes da decisão do STF, que devolveu a Lula o direito de se candidatar, e faziam parte de um giro pelo país que ele havia começado em fevereiro por Minas Gerais e acabou interrompido pelo agravamento da pandemia. Os compromissos pelo interior, no entanto, têm se intensificado e foram ao menos 6 entrevistas, além de encontros com religiosos e acadêmicos nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto. A ideia é mobilizar as bases, falar das propostas do PT e diagnosticar os problemas de cada região do estado. Nos encontros, Haddad prega a necessidade de uma frente progressista para que haja alternância de poder em São Paulo, estado dominado pelo PSDB. O discurso de desgastes tucanos e cansaço dos eleitores com o partido também é usado por Boulos, que chega ao segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo. No ano passado, se cacifou para uma nova campanha e presidência. A primeira foi em 2018. Neste mês, porém, ele anunciou em entrevista à Folha que está disposto a concorrer o governador, o pissolista, que após a derrota em 2020 afirmou que iria trabalhar pela união da esquerda contra Bolsonaro, prefere evitar um enfrentamento com Lula, de que é amigo. Alas do PSOL defende, contudo, que o partido tenha candidato próprio ao Planalto, como faz desde a sua fundação em 2004. A eleição pode ser discutida, mas não pode ser prioridade agora, como
milhares de mortes diárias e tantos desafios. O que fiz foi colocar meu nome à disposição para governador, porque acredito que há uma janela de oportunidade para derrotar o tucanista hegemonia do PSDB no estado de Boulos. O líder do movimento de moradia afirma que tem costurado uma frente no campo progressista e vê na colisão a única forma de fazer a frente ao aparato tucano. Ele nega, no entanto, que sua pré-candidatura seja uma forma de pressionar por apoio do PT em troca de endosso do PSOL a Lula. A relação política não se dá nesses termos. O que tem dito que a unidade exige gestos de parte a parte, reciprocidade, além de discussão programática, a visão estratégica, afirma Boulos, que também tem estreitado laços como líderes políticos e sociais no interior do estado, onde menos conhecido. Membros do PT vêm possibilitando de uma aliança com o PSOL no estado, embora uma chapa específica com Haddad e Boulos seja considerado improvável. A rivalidade eleitoral entre os partidos aliados também em relação a Doria Garcia do PSDB já convidou o vice a se filiar. Tucanos próximos do governo acreditam que ele fará a migração. Por outro lado, Garcia, e pressionado pelo DEM a ficar em, pondera os efeitos de imagem desgastada do PSDB. A filiação resolveria a demanda dos tucanos por um candidato próprio no estado que governaram com breves interrupções desde 1995. Procurado pela reportagem, Garcia não se manifestou. Rodrigo Garcia tem mais de 30 anos de trabalho junto com os governos do PSDB e é parte da nossa história, afirmou Marco Vignoli, presidente do PSDB paulista. Ele tem no seu DNA os nossos princípios e valores. Será fundamental para o futuro do partido que o governador João Doria tentou ter construído. O ex-governador Geraldo Alckmin, PSDB, porém mantém conversas e giros pelo interior com a intenção de viabilizar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, que ocupou por cerca de 12 anos. No PSDB, porém, Alckmin poderia ter que brigar por espaço com Garcia. O grupo de Doria, que como candidato ao Senado, a candidatura do ex-governador via PSDB está atrelado a certo nacional em torno de Doria e do DEM. Por isso, interlocutores de Alckmin já se movimentam em torno de um plano B, como a filiação dele ao PSOL ou ao PSB, além de aproximação com o PSDB de Gilberto Kassab. O PSDB é a prioridade tanto para o Geraldo quanto para o grupo dele pela história, porque ele foi fundador da legenda, mas o Geraldo será candidato seja pelo ex-PCdoB ou outro partido, diz o ex-deputado estadual Pedro Tobias, articulador de Alckmin. Segundo Tobias, a militância é que vai definir se há espaço para o ex-governador no PSDB. Ideal, de acordo com ele, seria repetir a chapa no pleito de 2014, como também ex-governador Márcio França, PSDB, de vice-eleição estaria ganha. Diz França tem feito esforço para atrair Alckmin para o PSDB e vê como entusiasmo a repetição da parceria. Ao mesmo tempo, ele, que chegou ao segundo turno contra Doria em 2018, disputou a prefeitura da capital em 2020, terminando em terceiro lugar, abriu um canal de diálogo com o PT. Essa dobradinha com Geraldo é muito competitiva. Seu forte na capital grande, São Paulo, ABC e Baixada Santista. Ele é muito querido. No interior, valoriza a França. Qualquer decisão vai ser tomada
em acordo com a orientação do meu partido no plano nacional, diz o dirigente do PSB. Procurador Alckmin não se manifestou. O PSL, que está disposto a acolher o tucano, tem afirmado que terá candidatura própria e o nome escolhido era do senador Major Olímpio, que morreu com Covid-19 no mês passado. Agora o partido considera mais viável a filiação de um novo quadro, do qual lança um de seus membros. Duas campeões de votos da legenda em 2018, a deputada federal Joyce Alceman perdeu a força depois do desempenho fraco na eleição paulistana, e a deputada estadual Janaína Pachoal mira o Senado. O presidente estadual do PSL, deputada federal Júnior Bozella, afirma que as portas estão abertas para Alckmin e menciona também o deputado estadual Arthur Duval Patriota e Mamãe Falei. A gente quer ter protagonismo em São Paulo. Não vamos fazer nenhum laboratório ou aventura que possa nos tirar a possibilidade do objetivo maior, que é construir uma bancada forte de deputados federais, diz a representante da direita anti-Bolsonaro. Arthur afirma que a princípio ficará no Patriota, mas que busca aliança para quebrar a hegemonia do PSDB com partidos como o PCL. O novo deputado estadual diz que buscaria outro partido caso o presidente se afilie ao Patriota, algo que ele considera hoje improvável. Veja a candidatura ao governo como uma missão para a qual estou preparado. É uma eleição possível, diz ele, que surpreendeu na eleição para prefeito da capital, alcançada quase 10% dos votos. O novo que fará um processo seletivo para definir o postulante a governador. O deputado federal Vinícius Poit já se apresentou como pré-candidato. Estou montando um plano de governo. Precisamos de alguém que saiba dialogar, que lute por São Paulo. As pessoas não querem mais do mesmo, diz. Aliados de Bolsonaro também se movimentam em busca de um palanque no estado para o presidente. Alguns nomes dados são do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PSL, é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo Salles. Entre militantes bolsonaristas, a ideia é formar uma única chapa conservadora para não dispensar votos. O deputado estadual Douglas Garcia, do PTB, afirma que seu partido está aberto a abrigar a candidatura pró-Bolsonaro em São Paulo. Diz ver Luiz Felipe Weintraub como ótimas opções. O deputado federal disse estar disposto a concorrer. Aliados de Weintraub confirmam que o diretor executivo do Banco Mundial estuda ser candidato, mas não definiu o cargo ou a partido. Salles respondeu à Folha que não está tratando de eleições, mas o governador estaria de qualquer jeito fora da questão. O presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, MDB, também pode buscar o oposto de candidato bolsonarista no estado, como o MDB tende a apoiar Garcia. O mais provável é que Scaff se afilie ao mesmo partido no qual o presidente Bolsonaro deve ingressar, com a Folha Expressa. E aí, galera, tudo bem? Deixa like nos meus vídeos,
assista. E todo dia eu vou estar aqui postando vídeo. Aqui é a Fernanda. A mulher mais rica da África, Isabel dos Santos, está vendo sua fortuna ruir. Ela é acusada pelos promotores angolanos de causar mais de 5 bilhões em prejuízo à economia do país africano. Um ano depois que as autoridades angolanas reprimiram seu império de negócios multibilionário, a mulher mais rica da África vê tudo desmoronar. Do exílio auto-impostos em Dubai, Isabel dos Santos tem travado uma batalha judicial contra o governo de Angola à medida que as ordens judiciais afetam suas empresas. Em Luanda, as prateleiras dos supermercados cantando estão mais da metade vazias. Uma fábrica de cerveja ao sul da capital está operando com 30% de sua capacidade de produção. As operações da maior fabricante de cimento do país também desaceleraram. Crise angolana retira a licença de minas de diamantes da filha do ex-presidente. Todos os negócios são controlados por Isabel. Ela é acusada pelos promotores angolanos de causar mais de 5 bilhões em prejuízos à economia durante os 38 anos em que seu pai, José Eduardo dos Santos, governou o país africano. Ele deixou o cargo em 2017, dando lugar ao antigo aliado João Lourenço. Em poucos meses, Lourenço se voltou contra a família e demitiu Isabel do cargo do presidente da petroleira estatal Sonangol. 2 anos depois, as autoridades congelaram seus bens. A quantidade de destruição de valor que está acontecendo agora é de ordem de centenas e centenas de bilhões de dólares, disse Isabel aos 48 anos em uma entrevista em Dubai, onde ela vive agora. Estas empresas são fortemente impactadas por estes congelamentos, bem como pela péssima economia angolana. Antes do pedido do congelamento, os bens de Isabel valiam cerca de 2,4 bilhões, o que tornava a mulher mais rica da África, de acordo com dados compilados pelo Bloomberg. Ela possui um quarto de Unitel, a maior empresa de telefonia móvel de Angola, controlada pela Portugal Telecom PT, que se juntou à Carioca. Ela tentou atrapalhar a união das duas empresas. Ela também fez investimentos significativos em Portugal. As maiores participações de Isabel incluem participação no credor local, Aerobic, uma participação indireta de 26% na empresa de cabo. A Telecomunicações NOS é uma participação indireta de 6% de Galp Energia, avaliada em cerca de 486 milhões de euros. Esses ativos também foram congelados. O governo de Angola identificou Isabel como suspeita em uma investigação sobre uma alegada má gestão durante sua passagem de 18 meses na Sonangol. Ela acusa de transações ilícitas com empresas estatais. A relatoria de Luanda Leaks, publicada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, apresenta o que diz serem evidenciais de que Isabel alegadamente fez fortuna através de acordos questionáveis com o Estado angolano. Ela nega qualquer irregularidade e disse que uma equipe de investigadores que ela contratou considerou que os documentos eram falsos. Por ser filha de um presidente, estou sempre sujeita a um grande escrutínio. Eu sempre disse que se meu pai quisesse privilegiar seus filhos e torná-los tremendamente ricos, a opção mais fácil seria conceder direitos ao
concessão de petróleo ou contratos comerciais no setor de petróleo. Eu não construí nada em óleo, disse ela. O governo de Angola estima que mais de 24 bilhões foram saqueados durante o governo de José Eduardo dos Santos, período em que Fundo Monetário Internacional, FMI, afirma que o Estado não registrou adequadamente suas receitas do petróleo. O meio de Isabel José Filomeno dos Santos foi condenado a 5 anos de prisão em agosto, depois de ser considerado culpado de peculado, fraude. Seu marido, Sindicar Docolo, estava sob investigações de Angola por suas práticas comerciais antes de morrer. Em outubro, Isabel ainda não foi julgada. Em resposta por escrito, o governo de Angola disse que vai usar os meios judiciais, diplomáticos e outros ao seu dispor para garantir o efetivo repatriamento dos bens retirados do país. O FMI, que tem um programa de 4,5 bilhões de Angola, que termina este ano em um relatório de janeiro, elogiou os esforços do governo para combater a corrupção e recuperar ativos. Isabela que ela precisa obter permissão judicial para cada transferência de dinheiro para pagar dívidas de suas empresas, e algumas de suas contas congeladas não podem ser acessadas como resultado. Uma imprensa controlada por Isabel, que detém uma participação indireta nas nós, recentemente perdeu o pagamento de uma dívida, potencialmente permitindo que um banco estatal execute as execuções de suas ações, disse ela. Isabel disse que não tem planos imediatos de vender as suas participações na Galp ou na NOS. Esses investimentos foram feitos há quase 10 anos. Os mercados agora estão um pouco voláteis. Para desinvestir desses ativos terá que ser no momento certo. Não sinto que o mercado esteja maduro agora, Bloomberg. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 5,1% em 2021, de acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Expectativa para a cotação do dólar se mantém em 5,40 tanto ao final deste ano quanto em 2022. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA deste ano subiu de 4,92% para 5,1%. A estimativa está no boletim Focus desta segunda 26, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,6%, tanto para 2023 como para 2024. A previsão para o indicador é de 3,25%. O cálculo para 2021 está próximo do limite da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo BC. O centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com um intervalo de tolerância para 1,5 ponto percentual para baixo, ou seja, limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. Taxa de juros. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, fixada atualmente em 2,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, Copom. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que o Selic encerre em 2021 em 5,5% ao ano. Para o fim de 2022, a estimativa é de que a taxa básica suba para 6,3% ao ano, e para o fim de 2023 e 2024 a previsão é de 6,5% ao ano.
Quando o cupom aumenta a taxa básica de juros, finalidade é conter a demanda aquecida, que isso causa reflexo nos espaços, porque os juros mais altos encerram o crédito e estimulam a poupança. Além disso, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. A taxa Selic mais alta dificulta a recuperação da economia, ainda assim, ao elevar a Selic para 2,75%. Na última reunião, o cupom sinalizou que deve haver uma nova alta do indicador no encontro do próximo mês para o comitê. Entretanto, os choques inflacionários devem ser temporários. Quando o cupom reduz a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção, ao consumo, reduzindo o controle da inflação, estimulando a atividade econômica, PIB e câmbio. As instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 3,4% para 3,9% para o próximo ano. A expectativa para o Produto Interno Bruto do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,34% em 2023 e 2024. O mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 2,5%. A expectativa para a cotação do dólar se mantém em 5,40 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a previsão é de que a moeda americana continue neste patamar, com a Agência Brasil. A LERJ cria selo Escola Amiga da Saúde Mental. Selo Escola Amiga da Saúde Mental terá que ser implantado nas instituições que contribuam com a inclusão social de pessoas com transtornos mentais e com transtornos do aspecto autista. TEA. A determinação é da Lei 9.250/2021, de autoria da deputada Lucinha, PCdoB. É do deputado licenciado Renan Ferreirinha, que foi selecionado pelo governador em exercício Cláudio Castro, publicado na sexta-feira 23 do Diário Oficial do Executivo. De acordo com a norma, escola que aderir ao programa deverá utilizar o selo da Escola Amiga da Saúde Mental em suas peças publicitárias. O selo terá validade por 2 anos, podendo ser renovado indefinidamente mediante a nova avaliação e vistoria da Secretaria de Estado de Educação, que poderá credenciar a instituição pública ou privada para avaliar os empreendimentos que pleitearam o selo e fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios que autorizam a sua concessão. A história da humanidade demonstra que as pessoas com deficiência sempre esteve afastada dos espaços decisórios. Este projeto de lei é para estabelecer medidas de fomento, visibilidade e apoio de ações relacionadas à inclusão social das pessoas com transtorno mental, o que prestigiará a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, em igualdade de condições com demais decisões, justifica os autores. O ministro da Ciência e Tecnologia libera o uso comercial da Sputnik V. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, aprovou nesta segunda-feira 26 a liberação comercial da vacina russa Sputnik V.
A decisão foi tomada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, ligado à pasta e anunciada momentos antes da reunião final para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa decidir se autoriza ou não a importação do Sputnik V. A CTN-Bio analisou a liberação comercial da Sputnik V a partir de informações apresentadas à pasta pelo Laboratório Brasileiro União Química de que produziu o imunizante da Rússia no Brasil. Em nota, o MCTI, para que qualquer organismo geneticamente modificado seja introduzido no mercado, é necessário que seja liberado para uso comercial pela CTN-Bio com alguns tipos de vacina, exemplo da Sputnik V. No texto divulgado pelo o ministro Marcos Ponto destacou que a aprovação por parte da CTN-Bio aconteceu antes do prazo final de 28 de abril e é consequência dos esforços dos governos. Ainda nesta segunda-feira, 26, as redes sociais da vacina Sputnik V fizeram uma série de publicação defendendo o uso de imunizante no Brasil. Prezada Anvisa, não temos tempo a perder, deixem-nos começar a salvar vidas no Brasil. A Sputnik V foi autorizada em 61 países com uma população de mais de 3 bilhões de pessoas, diz uma das mensagens. Apesar da decisão da CTN-Bio, a importação só poderá recorrer caso a Anvisa autorize a operação. Na semana passada, Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin chegaram a conversar sobre a importação do imunizante. No entanto, o pedido feito à Anvisa pela farmacêutica brasileira União Química para o uso emergencial da vacina russa ainda não foi autorizado com a agência Sputnik Brasil. Juiz suspende indicações de Renan Calheiro para a relatoria da CPI pandemia. O senador vai recorrer. O pedido da deputada Carla Zambelli. A Justiça Federal em Brasília impediu a nomeação do senador Renan Calheiros para a relatoria da CPI da pandemia. Renan afirma que recorrerá. A Justiça Federal em Brasília decidiu suspender as indicações do Senado Renan Calheiro, MDB Alagoas, para atuar como relator da CPI da pandemia, que será instalada amanhã 27 no Senado. A decisão foi proferida pelo juiz Charles Reinaldi Frazão de Moraes, da 2ª Vara Federal Civil. A primeira reunião da comissão será realizada nesta terça-feira, quando deve ser escolhido o presidente relator por acordo dos bastidores. O senador Omar Aziz, PSD Amazonas, deve ser confirmado para presidir os trabalhos e Calheiros ocuparia o cargo de relator. O magistrado atendeu ao pedido liminar feito pela deputada federal Carla Zambelli, PCL São Paulo. A parlamentar sustentou que o senador responde processos na justiça, fato que comprometeria sua imparcialidade para atuar como relator dos trabalhos da comissão. A decisão vale até que as partes apresentem suas manifestações no processo, determine que a União diligência junto ao Senado da República para que este obste a submissão do nome do senador José Renan Vasconcelos Calheiros à votação para a composição da CPI da Covid-19 na condições de relator exclusivamente até juntada das manifestações preliminares dos requeridos, enquanto ao pedido de tutela de urgência formulada pela autora, oportunidade em que será novamente apreciado o pedido no ponto desta feita, com mais subsídios fundado no contraditório das partes, tudo sem nenhum prejuízo para o prazo de constatação, decidiu com a Agência Brasil. Bolsonaro chama jornalista de idiota após ser questionado sobre o fato com a CPF cancelado. Não tenho o que perguntar.
Não disse o presidente à repórter que o questionou sobre a foto em que ele aparece segurando uma placa com uma gíria, usando para se referir a pessoas assassinadas. O presidente Jair Bolsonaro chamou uma jornalista de idiota ao questionado nesta segunda 26 sobre um fato em que aparece segurando um cartão com a inscrição da CPF cancelado. A expressão é usada por policiais e grupos de extermínio em referência a uma pessoa que foi assassinada. O senhor foi criticado por um fato postado dizendo a CPF cancelado no momento em que tantas pessoas estão morrendo. O que o senhor tem a dizer? Questionou a repórter Driele Veiga, da TV Aratu, durante a inauguração de um trecho da BR-101 na Bahia. Você não tem o que perguntar. Não deixa de ser idiota, respondeu o presidente. A foto em que Bolsonaro aparece rindo enquanto segura o cartão foi tirada dos bastidores da gravação de uma entrevista do presidente ao programa policial Alerta Nacional de Siqueira Júnior. A imagem viralizou nas redes sociais durante o fim de semana. É comum que pessoas imaturas e políticos autoritários ajam com grosseria, falta de educação e violência quando confrontados com seus erros e irresponsabilidades, argumentando o grau de irracionalidade enquanto se trata de um homem e do outro lado estiverem as mulheres, diz o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, CIJORBA, Moacir Neves. Opositores de Bolsonaro se manifestaram sobre o caso nas redes sociais. Governador da Bahia, Rui Costa, PT, chamou a atitude de Bolsonaro de lamentável. Ao invés de trabalhar, ele ataca governadores, ameaça a instituição, provoca aglomerações, despreza as vacinas e continua agredindo jornalista. Lamentável. Minha solidariedade a Driele Veiga e a todos os jornalistas que têm convivido com essa rotina de ofensa do presidente. A imprensa é um pilar fundamental da democracia, tem que ser preservada e definida. O ex-prefeito de Salvador, presidente do DEM, ACM Neto, também comentou a situação. Quero me solidarizar com a jornalista Driele Veiga, a quem conheço bem e sei da solidariedade, competência, educação e fundamental que em uma democracia o presidente da República compreenda o respeito ao papel da imprensa. Histórico, entidades de defesa da liberdade de imprensa têm destacado o histórico de forte hostilidade de Bolsonaro contra jornalistas. Em agosto do ano passado, questionado sobre a repasse de 89 mil feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, senador Flávio Bolsonaro, republicanos do Rio de Janeiro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente respondeu à vontade de encher sua boca de porrada. Desde o início de seu mandato, Bolsonaro vem demonstrando carecer de preparo emocional para prestar contas à sociedade por meio da imprensa, uma responsabilidade de todos os mandatários nas democracias saudáveis. Jornalista tem sido vítima de agressões verbais constantes, disseram em nota conjunta a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, Abragi, artigo 19, Conectas, Observatórios da Liberdade de Imprensa da OAB e Repórteres Sem Fronteiras com agência e estados. Tapete pomposo, mosaico de cerca de 1.600 anos é desenterrado em cidade israelense. Um mosaico colorido de cerca de 1.600 anos foi descoberto na cidade de Yavne, segundo a Autoridade de Antiguidades de Israel,
IAA, na sigla em inglês. O acordo com o jornal The Jerusalem Post, este artefato é do período bizantino, e será exposto no Centro Cultural da cidade, em uma iniciativa conjunta da IAA, do município Yavne, e da Autoridade Urbana de Israel. Este precioso mosaico foi descoberto durante escavação de salvamento para preparação de terreno para a construção de novo bairro. Segundo a lei israelense, uma escavação de salvamento deve ser conduzida antes da construção de qualquer projeto. Já na zona da descoberta, os arqueólogos se depararam com vestígios de uma antiga área industrial que teria funcionado por vários séculos. À primeira vista, os mesmos pensaram que o mosaico pudesse ser parte de uma de suas estruturas, mas, ao analisarem cuidadosamente seu nível de detalhes e refinamento, chegaram a uma conclusão diferente. Eli Haddad e Ajit Torji, arqueólogos da IAA, informaram que o diretor de conservação limpou o mosaico com um ácido especial, e para nosso espanto, um mosaico de tapete colorido se revelou, ornamentado com detalhes geométricos, citados pela mídia israelense. Com tais características, é possível que este belo artefato tenha pertencido a uma magnífica moradia perto da zona industrial. O prefeito Zvigurari declarou que a preservação arqueológica e conhecimento do passado são valores importantes na cidade de Yavne, que tem uma história magnífica, citado pelo jornal The Jerusalem Post. Com Sputnik Brasil.